E aí galera, JJJ, Jojo Jack mais uma vez aqui, dessa vez com, que será isso? Um baixo, um baixo. Seguinte, comprei esse baixo barato aí, eu sempre fui guitarrista, mas na banda mais recente que eu tive, eu acabei tocando mais baixo do que guitarra. Então eu acabei comprando esse baixo aqui, só para brincar, eu já tinha outro, um pouquinho melhor do que esse, mas aí de vez em quando pinta umas ofertas meio imperdíveis. Eu queria um Precision e acabei encontrando esse, nem vou falar a marca, um Xing Ling aí. Mas é engraçado que esses caras conseguem fazer um acabamento até bacana. Se você olhar assim por fora, assim, bonitinho, tudo certinho, tudo no lugar. O escudo bacana, né, 3 pli, o acabamento bem brilhoso, bem acabado, a guitarrinha, os captadores, assim, tudo no lugar, tudo certinho. Onde geralmente esses instrumentos mais baratos pecam é no braço. E o braço desse aqui, até raspei o logo aqui. O braço realmente veio muito complicado. O braço desse baixo veio assim, bicho. Eu dei um jeitinho nele. Nunca vi um braço tão cheio de nó. Nó pra todo lado. Eu dei um acabamentozinho melhor nele. Ele veio com uma mancha gigantesca aqui, que eu consegui cobrir. Ainda dá pra ter uma ideia aqui, ó. Tava uma mancha toda branca aqui, mal dava pra ver as marcações aqui das bolinhas, enfim. Geralmente instrumento barato eu tenho visto que eles até conseguem fazer corpos interessantes, bem feitinhos e tal, bem acabados, bem pintados, bem laqueados, bem envernizados, mas o braço é onde deda que o negócio não é lá grande coisa. Bom, então vocês estão vendo aqui, já que o braço não era grande coisa, eu resolvi dar uma brincada com ele aqui. E resolvi arrancar os trastes e fazer desse baixo um baixo fretless, né? Bom, eu vou tentar, né? Tem uns tutoriais aí na internet ensinando como é que tira o traste com o maior cuidado, então eu não estou tendo muito cuidado não. Confesso que eu tive saco para tirar com muito cuidado e ficou aqui umas rebarbinhas aqui, mas depois eu vou dar uma raspada geral aqui e vamos ver o que acontece. Então esse vídeo aqui é para a gente ver a transformação desse braço de baixo aqui num braço fretless. Vamos ver como é que fica no instrumento depois. É isso aí. Tem hora que dá vontade de tirar, mas tem que ser com muita calma, senão dá vontade de puxar e pronto, mas se puxar e pronto pode lascar, aí danou-se. Então, mesmo com essas ferramentas toscas aqui, tem que ir bem todo cuidado para não arrebentar o negócio demais, né? Arrebentar um pouco sempre arrebenta. Falta um. Tudo bem. Retirei todos os trastes. Deu para fazer sem arrebentar muito, né? Esse braço também não era lá grande coisa, então se arrebentasse também não tinha tanto problema. Então, por isso que eu também não fui tão cuidadoso assim. Agora é hora de lixar. Vou lixar esse negócio todo aqui. Ver como é que fica. Bom, depois de lixado até lixa 1200, comecei de lixar 80. Tá bem lisinho. Ficou bem legal. Bem, na verdade, acho que já daria para tocar assim. Só que esquisito esses buracos aqui, né? A mancha branca horrorosa voltou, porque eu lixei, né, a tinta que eu tinha passado por cima para disfarçar essa mancha pavorosa e foi embora. Então voltou a mancha, né? Fiz uma bobagem aqui, mas até que foi pouco. Dá para cobrir com massa. É isso aí. Vou tentar repintar essa porcaria aqui, essas manchas brancas aqui, e depois vou tentar colocar massa aí dentro desses buracos. Prontinho.
escureci a madeira de novo, tirei aquele branco horroroso ali, usei um corante, esse vende em casa de tinta, um pincelzinho e depois uma lixa 1200 para tá bem melhor do que tava. Não tá uma maravilha, mas pelo menos com aquela mancha branca horrorosa. Agora dá um jeito de preencher isso aqui. Bom, fiz uma massinha F12 com um pouquinho de corante aqui e passei nos sulcos todos aqui. Depois agora eu vou esperar secar, depois eu vou lixar de novo. E vamos ver como é que fica isso. Tem muita gente que faz com madeira e tal, mas eu não tô com a menor paciência de fazer isso. Aí coloquei massa mesmo. Vamos ver como é que fica. Muito bem, passou a noite inteira secando. Tá bem seco. Eu apliquei uma misturinha de massa F12. Como a que eu tinha aqui era meio clara demais para essa escala aqui, eu misturei com um pouquinho de corante, aí ficou mais ou menos no tom que eu queria. Vai ficar perfeito porque a escala varia, né? Não é um tom único. Você acha que vai ficar bem pouco perceptível, ou sei lá, enfim, vamos ver. Agora é hora de dar uma lixada aqui. Comecei com a lixa 150, finalizado agora, a lixa 150, não fiz muito forte para não arranhar demais e para não tirar esses concertos aqui, que a massa acabou preenchendo os buraquinhos que eu tinha deixado, né? Agora eu vou continuar com lixas menores aí, 180, 240, sei lá, até chegar nas mais finas. Bom, lixei até lixa 1200, voltou o raio da mancha, né? Acabou que lixou toda a tinta que eu tinha colocado. Tá bem liso mesmo. Mas obviamente tem alguns problemas aqui. Primeiro problema, a cor que eu consegui na massa, né? Não ficou. Em alguns lugares ficou mais escondido, em outros seria muito difícil também eu casar uma cor assim perfeita, né? De qualquer forma, fica a marcação aí das casas para me ajudar. Já que eu não sou nenhum exímio baixista, muito menos em fretless. E os buracos foram cobertos e tal. Assim, dá para sentir que tem alguma coisa aqui, não está completamente liso. Claro que seria melhor colocar uma madeirinha e tal, mas aí eu ia ficar muito tempo, não ia ter, talvez não tivesse competência nem as ferramentas para fazer direito. Então assim, tá melhor do que o buraco sem nada, né? Então, daqui a pouco já tá lixado, né? Ainda vou botar, que tô pensando se eu boto um acero, se eu boto direto um óleo de peroba, se eu repinto esse negócio aqui, tô pensando ainda. Daqui a pouco eu volto aí. Bom, resolvi partir para ignorância e taquei tinta no braço todo. Quer dizer, na escala toda, né? Peguei aquele corante preto, misturei com com um monte de guache marrom e passei na escala toda. Ficou bem mais uniforme. Agora eu vou esperar dar uma secada. Já passei um papel assim por cima só para tirar o excesso. Vou esperar secar e depois acho que eu vou. Na verdade eu procurei na internet o pessoal falando que usar o True Oil é bom também para esse tipo de coisa. Então eu achei que para a escala de Rosewood, né? Sei lá se é Rosewood essa coisa, mas acho que é. Seria bom. Eu não achei que seria bom usar, né, alguma coisa tipo invernizante, né? Porque o True Oil tem aquele. Mas como vou botar uma camada bem fina, talvez fique bom mesmo. Se não ficar bom também é só lixar, né? Então, esperar secar um pouco, daqui a pouco vou colocar o True Oil. Ok, lixei com uma lixa 1200 e acabei de passar uma camada de True Oil. Deixar secar, depois eu vejo se eu passo mais uma, se eu jogo um molde de peroba, sei lá.
Muito bem. Tá aí o baixo em todo o seu esplendor. Hashtag SQN. Ficou bacana. Quer dizer, bacana dentro das limitações aqui, né? Eu dei mais uma raspadinha com lixa 1200 e passei óleo de peroba por cima da escala. Eu acredito que vai funcionar. Vou botar as cordas agora e vamos ver como é que fica o som desse treco aí. Na verdade, essas cordas que tem aqui não são adequadas para, não são muito adequadas para fretless, porque são round wound, né? Eu acho que as cordas mais adequadas são aquelas flat wound, aquelas lisas, né? Que são lisinhas. Aí eu vou ver se eu consigo um jogo delas e depois eu coloco, mas por enquanto eu não tenho, então vai essas round wound mesmo. E vamos ver como é que é o som. Antes de continuar, vou mostrar só o resultado final sonoro. Um pequeno lembrete, eu não sou luthier. Quem quiser fazer, faça por sua conta e risco, eu não me responsabilizo não, tá? Beleza? Valeu, aquele abraço. Muito bem, tá aqui o baixo, coloquei as cordas nele. Impressionante como fica bonito um baixo fretless, mesmo sendo um baixo não lá muito bom. Gosto dessa escala lisa, né? Fica um negócio bacana. Bom, fazer um testezinho de som aqui. Eu não sou baixista, tá? E muito menos baixista desse tipo de braço, né? Que a gente tem que tocar de forma diferente. Não pode tocar no meio da casa, né? Tem que tocar onde seria o traste, né? É fácil semitonar esse bagulho, errar, né? O tom, né? Desafinado. Vamos ver como é que tá o som sem. Cortando todo o tone aqui. Bem bom pra jazz, assim. Pô, funcionou perfeitamente, né? Vou esperar trocar as cordas por uma flat wound quando chegar. Que acho que vai ficar mais com cara de fretless ainda. Ok, galera, esse foi o teste aí dessa coisa aqui, tá? De novo, não sou luthier. Se quiserem fazer, é por sua conta e risco. Valeu!